Olá, muito boa noite. Está começando mais um programa aqui no intervalo da Sessão Camarária, o Fala Vereador, e hoje recebendo a vice-presidente da Câmara Municipal de Araras, excelentíssima senhora Miriam Vanessa Pires, que vai conversar com a gente aqui para falar sobre o trabalho que ela vem realizando como vereadora. Enfim, um trabalho bem bacana, repercutindo bastante, positivamente, um trabalho legal. Vereadora Miriam, prazer tê-la aqui mais uma vez no intervalo da Sessão da Câmara. Prazer é todo meu, boa noite, Nilcinho, as pessoas que nos acompanham de casa, muito boa noite. Um prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso. Vereadora, a gente tem feito alguns trabalhos externos aqui na Câmara, né? Inclusive a Câmara Participativa, que a senhora tem participado bastante. E a gente vê, né, que a população, quando a senhora chega, a população vem, conversa com a senhora. Realmente o trabalho da senhora está sendo bem aceito aí pela população aqui na nossa cidade, né? Sim, isso me deixa muito satisfeita, feliz, porque a gente entra para isso, né? Para atender os anseios da população e resolver aquilo que é possível, levar ao executivo, e estamos aí. Creio que a gente está no caminho certo. Um assunto que eu gostaria de abordar com a senhora é sobre o Vale Alimentação dos aposentados e pensionistas aqui da nossa cidade. Por uma solicitação do Ministério Público, ele acabou eles não estão sendo mais contemplados com isso. A senhora fez uma moção de repúdio. Porque eles merecem também, né, vereador? Nossa, Nilcinho, isso foi vergonhoso no nosso país. Para a população que nos acompanha entender, os aposentados do serviço público, no caso nosso aqui da Prefeitura de Araras, teve o seu vale alimentação cortado pelo Supremo. E isso impactou negativamente, porque as pessoas que se aposentam e estão há algum tempo, elas contam com esse benefício. E hoje a alimentação está muito cara, Nilcinho. É difícil o poder aquisitivo de uma mistura hoje com qualidade, né? E a gente tem que entender essa realidade econômica do nosso país. E aí vem o Supremo e faz um entendimento com a súmula vinculante que determinou esse corte, né, desse benefício. Então, a gente, na Câmara Municipal, a gente não pode se calar. Nós temos que manifestar a nossa opinião, nosso repúdio a esse tipo de atitude. O município já tinha isso como uma previsão orçamentária, não prejudica o município, exatamente, mas prejudica o servidor. E nós estamos vivendo, Nilcinho, numa época de retrocesso de direitos, e sempre o trabalhador que é prejudicado. Isso é muito triste. Por quê? Os ministros têm lá os seus benefícios e os deles é cortado. E que não são poucos benefícios. Não são poucos. E aí eu vou entrar num outro assunto com você também, aproveitando o ensejo, que foi agora na última sessão, o nosso repúdio também, apresentei um repúdio, a suspensão do piso salarial dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem. E isso tudo entra dentro da nossa revolta, né? Porque o enfermeiro e esses profissionais de saúde não merecem ter um piso salarial adequado? Talvez são os que mais trabalham, claro, né? São linhas de frente e eles não foram só na pandemia, eles são sempre. Porque quando você chega num atendimento no hospital, quem que vem atender? Além da recepcionista, já vem uma enfermeira, ela está sempre lá cuidando. Faz a triagem, faz todo o primeiro atendimento. É um dos trabalhos mais importantes que a gente tem na vida. Claro, com certeza. O cuidado de saúde, assim como a gente luta bastante como professor, tem que ter uma remuneração adequada, né? E a gente não está trabalhando aí em cima de um piso fora da realidade. Não, está trabalhando dentro de algo coerente. Então, nós temos também que manifestar o ministro Barroso, que vetou isso, né, da enfermagem. Isso foi muito triste e assim, me indigna muito. Eu até cheguei na sessão a falar, que país é esse que a gente está vivendo? É algo assim que é surreal. Parece que não está existindo, parece que tudo isso é mentira. E a gente aqui, como Poder Legislativo, nós temos que repudiar uma atitude dessa. Então, que os nossos legisladores passem a modificar essa lei ou colocar essa lei nova, eu não sei qual providência, mas que tem
tem que acontecer. Porque, mais uma vez eu digo para você, classe trabalhadora sendo prejudicada. Isso me dói muito, me dói muito. Exatamente. E a senhora falou, né, dos políticos que estão lá, que tem todos os benefícios, a mesma coisa se aplica ao ministro Luiz Roberto Barroso. Claro, que fez, né? claro, ele tem piso salarial, ele tem benefício. Agora, e muito mais do que qualquer outro cidadão trabalhador, porque tem o auxílio aluguel, tem auxílio de tudo que você imaginar, tem auxílio. Exatamente. Agora, é um absurdo, é um absurdo. O coitado que trabalha, levanta da sua casa, vai lá todos os dias, trabalha, aquele aposentado que trabalhou a vida inteira, não ter o direito ao seu auxílio. Eu acho assim, a gente tem que fazer aqui 1 minuto de silêncio. Exatamente. E é bom que, para quem está nos acompanhando, saiba que isso não é uma particularidade de Araras. Não. Por exemplo, é nacional. Exatamente. Nacional. Nos dois casos, inclusive. Na questão do Vale Alimentação dos aposentados e pensionistas, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que se aplicou em todas as cidades do Brasil, em especial aqui no estado de São Paulo, e Araras está fazendo o papel dela, aqui na pessoa da vereadora Mira Vanessa, de repudiar isso, Exato. de não aceitar isso em defesa dos aposentados e pensionistas. É bom que as pessoas saibam disso. E em relação aos enfermeiros, a mesma coisa. A Câmara de Araras, inclusive, foi favorável, né, a essa questão do aumento salarial de 4.700. Claro. Todos aqui, né, debateram sobre isso de forma positiva, né, entendendo que os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os profissionais de saúde merecem isso. Porém, o ministro Barroso barrou, e que a Mira Vanessa fez como vereadora, fez uma moção de repúdio, repudiando essa atitude do ministro, para ver a Mira Vanessa fazendo pela Câmara de Araras e outras câmaras também tendo essa atitude, talvez repercute de forma positiva para atender esses enfermeiros. Até porque o presidente Bolsonaro já havia sancionado. Foi sancionado. Então, não tem o que discutir. E a alegação é que os hospitais, em especial os particulares, eles não teriam o recurso para bancar isso. Nilcinho, quanto que eles não faturam, né, em relação... Não, a decisão foi única e exclusivamente em determinação aos particulares, porque o público tem que garantir, né? Os hospitais públicos, a área de saúde, qualquer coisa, mas o particular foi prejudicado e quem vai atrás disso, quem faz barulho, são a minoria, que são esses particulares. Exatamente. Porque exploração da mão de obra, está explorando. Estacionamento, exato. Isso para mim, assim, é difícil, é indignante. É indignante, sem dúvida nenhuma. Bom, um assunto também que eu queria abordar com a senhora aqui sobre o IPTU sustentável. Ah, né? Sim. É uma lei municipal que já tem aqui em nossa cidade, e a senhora acha interessante isso, né? Porque as pessoas podem ter esse benefício do IPTU sustentável, né? O que aconteceu foi o seguinte, Nilson, no ano passado eu apresentei uma indicação para o prefeito, voltei a apresentar nesse ano, e essa indicação a gente pede para que reduza o valor do IPTU para as pessoas que têm a energia fotovoltaica. Isso, a energia solar. Isso, a energia solar. Então, o que acontece? Ela vai ter uma economia aí enorme, além de financeira, um impacto muito positivo para o meio ambiente, né? Então, eu acho que essa pessoa, eu entendo que esse munícipe que faz esse tipo de investimento e tudo mais, ele tem que ter um incentivo. Então, também serve para aqueles que não possuem esse incentivo a buscá-lo, né? 2% é um valor que faz, sim, uma diferença, que dá, sim, um incentivo. Eu acho que isso é bacana. Nós temos que fomentar isso no nosso município e prestigiar aquele que se preocupa com o meio ambiente. Uma excelente ideia, né? Realmente importante isso, e toda a economia que a família fizer em casa é importante. Haja visto que ela já está fazendo a colocação dessa energia fotovoltaica justamente para economizar a energia. Isso é bom para o meio ambiente, e se ela tiver esse incentivo no IPTU, ela com certeza
vai incentivar outras famílias a fazer a efetuar essa prática. E eu não posso deixar de dar os méritos aqui também ao Cris Ossi, que veio me procurar e se preocupou muito com esse assunto, e foi através dele que me motivou essa indicação. Então até gostaria aqui de mencionar isso. Nossa, sensacional. Então é um menino aí que fez a diferença aí nessa decisão. Agradecer ao prefeito, que se preocupou demais, Nilcinho, e atendeu isso, né? Então a gente tem sim que também fazer os nossos agradecimentos aqui ao Executivo, até porque é um projeto de lei que não pode ser de iniciativa da Câmara Municipal, somente a prerrogativa do Executivo. Sim. E para isso o prefeito tem que ter vontade, e ele teve muita vontade de atender esse tema. Perfeitamente. Miriam, e sobre os DJs, MCs, rappers, né? O prefeito até anunciou recentemente, a senhora estava inclusive junto, sobre um estúdio, né, na Zona Leste para atender os rappers, os MCs, os DJs. Sim. E como tem sido isso? Olha, é gratificante. Desde quando eu era assistente social da prefeitura, eu tinha como visão trabalhar os jovens dentro do que eles gostam. Então, se você vai na periferia, na região mais periférica da cidade, você na praça encontra jovens, crianças que gostam do quê? De música, de interagir. Exato, de música. E qual tipo de música? É o rap, é o funk. E assim, a gente tem que entender isso como algo positivo. E nós temos que fazer um trabalho em cima do que atrai esses jovens, não fazer o contrário. Perfeito. Fazer modelos que eles têm que se adequar. Então a gente trabalha aí num século totalmente diferente daquele que a gente vivia lá atrás, do tipo de trabalho. Então a prefeitura ela tem que buscar atender à realidade do jovem. Então, buscando uma linguagem dele, trazendo ele para algo dentro da prefeitura, que ele possa desenvolver um talento, uma potencialidade, nós estamos colaborando com esse jovem para ele sair da rua, para deixar de se envolver com o tráfico de drogas, no consumo de drogas, que isso vai ser um problema lá no futuro para esse jovem, para essa família, para essa sociedade em relação à segurança pública. E aí uma coisa vai puxar outra, né, Nilcinho? E assim como se aplica no futebol, né, que você pode descobrir um talento, além desse trabalho que é importantíssimo, acho que é o primordial, que é tirar a criança da rua, né, de más companhias. Assim como se aplica no esporte, no futebol, no vôlei, no basquete, onde se você inserir a criança desde cedo no esporte, ela não vai estar pensando, né, nessas coisas que possa prejudicar a família. São incentivos. Droga, né? E sabe o que é importante? E a música faz isso também. A referência. Então, eu tenho, aqui no município nós temos pessoas muito boas e que são referências. Ótimos DJs, ótimos rappers, ótimos MCs. Então, assim, eles servem como um exemplo positivo na vida desse jovem. Então, olha, eu quero ser como ele. Exatamente. E assim, para ser como ele, tem que ter uma disciplina, tem que ter um convívio, tem que saber se relacionar. Então, assim, a música, esse trabalho vai envolver muitas outras coisas do social, que vai fazer diferença aí na vida dele e também da sociedade. Então, foi um projeto importantíssimo. Tem uma pessoa aí que está à frente, que é o Nando Pires, que é de lá da cultura. Sim. Um cara sensacional, a imprensa também da prefeitura, através do Marcelo Franchosa, profissional aí excelente, que está também fazendo toda a correria, né, nesse sentido de poder fazer isso. Eu tive a felicidade de participar dessa reunião com representantes desse grupo, né, de profissionais, de meninos, de jovens, adolescentes, adultos, e eu tive essa felicidade através do Pedrinho Eliseu, nosso prefeito, a quem eu gostaria aqui de agradecer muito por esse momento. Perfeito. Porque para mim foi assim uma coisa muito importante que eu quero levar para a vida. Aquela coisa que você sonha por um jovem, um trabalho, e a prefeitura vem e traz isso. E o trabalho com tecnologia, Nilcinho, porque o jovem geralmente ele quer despertar esse tipo de talento, porém ele não tem condições tecnológicas de executar. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu faço o básico de rede social.
E a gente precisa sempre de um profissional para a gente tentar melhorar. Então, isso é um desafio diário para mim como vereadora, por exemplo. Eu não sou blogueira, eu não sei mexer. E aí eu fico correndo atrás de outras coisas, enfim. E tem gente que tem muita facilidade. Então, eu dou esse exemplo, né? A pessoa que tem bastante facilidade, profissionalismo em relação a isso, vai conseguir realizar algo e ensinar esse jovem a como produzir um conteúdo de qualidade, que preserve a educação, que não tenha linguagens ofensivas para a população. Então, esse profissionalismo é importantíssimo e é isso que o prefeito está buscando. Sem dúvida nenhuma. Aliás, parabenizar o prefeito Pedrinho Eliseu, que ele tem um olhar para isso, né? Tem. Ele tem um olhar para o social, para as pessoas que buscam, né, conhecimento, nesse caso aí do estúdio, né, dos músicos, né, e eles podem no futuro, né, tá tocando num barzinho para ganhar um recurso. Nós temos aqui o DJ Terrani. O Terrani, ele é DJ do MC Kevinho. Olha só. Famosíssimo. E ele é ararense. Olha que orgulho para nós. Orgulho, né? Então é isso. Esse é um exemplo para os outros que virão. Claro, com certeza. Então, importantíssimo esse estúdio. Aliás, quem quiser participar, a senhora tem essa informação de como... Por enquanto ainda está sendo organizado, mas eu creio que o Nando é uma boa referência lá na Secretaria da Cultura. Seria legal o pessoal que quiser procurar até o Nando. Secretaria da Cultura. Isso, ele vai dar toda a atenção, vai estar explicando como funciona, tudo certinho. Olha aí, uma oportunidade para você que está nos acompanhando, um trabalho também da vereadora Emília Vanessa, do prefeito Pedrinho Eliseu, um trabalho importante para as pessoas, né, buscarem, né, uma alternativa na vida, não só no esporte, mas a música também, as pessoas têm que ser inseridas, porque são duas atividades maravilhosas aqui nessa E eu gostaria, assim, de estar mencionando aqui o nome de todos que participaram da reunião, que estão na liderança, no meio deles, mas eu vou correr, assim, um risco muito grande de deixar de mencionar alguém e desprestigiar. Então, é agradecer mesmo aquele grupo que está à frente, aqueles líderes que são, assim, sensacionais. Já que a gente está falando de música, de esporte, a capoeira também se encaixa no esporte, a capoterapia. E a senhora também faz um trabalho legal, né, nessa questão aí, né? A senhora sempre tem incentivado jovens a participar da capoeira com o mestre Lau, né? Sim. Isso é importante também, né? Exato, foi uma promessa de campanha minha, né? Abraçar essa causa. É uma arte muito importante, é um esporte, é uma cultura, né? Importantíssima para nós e a gente tem que fomentar isso aqui no município. E interessante que a capoeira voltada para crianças e jovens é sensacional. E a capoterapia surgiu da capoeira. É uma capoeira adaptada para idosos, deficientes e que qualquer público pode participar. E esses capoterapeutas fazem um trabalho brilhante. E, Nilcinho, quando eu vou na Zona Leste e vejo lá os 100 idosos que participam do grupo de capoterapia toda semana, eles me dão, assim, uma aula de bem-estar, de ânimo. Muitas dessas idosas falam assim, olha, eu só tenho motivação na vida por conta da capoterapia, porque eu perdi um filho, ou é porque eu estava numa depressão, não conseguia sair da cama. Então, é algo que vai ali agitá-los. Nossa, eu adoro participar, né? E eu não tenho, na verdade, a empolgação que essas mulheres têm. Então, elas lá, tem uma mulher de 92 anos que recebeu o lenço de graduação da capoterapia. Olha que exemplo. Olha que bacana, olha que incentivo para outras senhoras. Incentivo. Né? Então, o trabalho da terceira idade aqui, um dos maiores trabalhos que tem sido realizado é a capoterapia. Isso me deixa muito orgulhosa. O tanto que eu puder incentivar, eu incentivarei. Porque é sensacional. Parabéns aqui o mestre Lau e o Diogo, mestre Lau, Douglas. O professor Douglas também sensacional. Dodô, isso. Também temos a Maria da Glória. Né? Tem vários capoterapeutas, a Genice. Enfim, é que hoje estão mais nativos. E também deixar um agradecimento muito grande, além do executivo, para a secretária Elaine.
A Elaine, ela abraçou a causa da capoterapia e ela implantou nas escolas de educação especial aqui do município. Então, os nossos crianças e adolescentes deficientes praticam a capoterapia. Que coisa mais importante do que isso? Não, então assim, eu deixar aqui um agradecimento muito especial para ela que teve essa visão, essa sensibilidade. Parabéns. E para você, seja senhora, senhor, quem quiser participar, procure o Mestre Lau, entra aí nas redes sociais. É importante vir através dos CRAS, né? Então, temos os CRAS da Zona Leste, da Zona Norte e da Zona Sul. De repente a pessoa pode fazer uma inscrição lá, ou pode solicitar onde que vai ter o evento. Exato. A Secretaria de Assistência tem sido uma grande parceira também, que também tem incentivado, e através das assistentes sociais da linha de frente, elas têm cadastrado essas famílias para poder participar dessa prática tão importante. Perfeitamente. Vereadora Miriam, um projeto que eu achei interessante e também que eu acho que incentiva é o Dia do Catequista, porque a senhora está homenageando as catequistas, né, vamos dizer, as professoras, né, que dão aula de catecismo, né, nas igrejas, mas isso motiva as crianças também, eu imagino assim, né, as pessoas que acabam... isso fomenta, né, as crianças a procurarem a igreja, a estar... tendo aula de catecismo, que eu acho muito importante. E nós tivemos um evento aqui na Câmara que eu achei sensacional, as catequistas sendo homenageadas, isso também deu uma repercussão legal. Acho que foi uma ideia bem bacana que a senhora implantou aqui na Câmara Municipal como lei e que atendeu essas catequistas que eu acho que motivam elas, né, a continuarem ensinando as crianças a religião. São professoras, né, que desempenham um papel aí de ensinamento, mas numa outra área da vida, que é aquela que prega o evangelho, que traz a parte religiosa, o cristianismo, né, dentro de casa, através de crianças, adolescentes, adultos, jovens, né. Então, é um reconhecimento que nós temos que fazer. Porque, Nilson, é um dia que, por exemplo, as pessoas podem não ter sentido nenhum, mas é um dia que elas puderam ser vistas, lembradas, prestigiadas, porque foram entregues as moções de congratulações. E a Câmara tem esse papel de poder incentivar, reconhecê-las, né, dentro do seu trabalho, mas elas fazem tudo isso de forma voluntária. Exatamente. E olha o impacto positivo que ela causa na vida dessa família, educando para o bem, educando através da Bíblia, né, levando esse exemplo. Então, assim, são mulheres da igreja que se sentiram honradas. Nós enchemos aqui esse plenário da Câmara Municipal, foi assim, arrepiante. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial para as duas pessoas que vieram, abraçaram essa causa e foram para cima aí comigo, porque sem eles eu não conseguiria fazer nada disso. Foi o Padre Robert, aqui da nossa cidade, sensacional esse padre, tem sido um exemplo de pessoa, de padre aqui, incentivando isso, né? E também a Dona Terezinha Lagazzi. Dona Terezinha. Uma mulher, assim, espetacular. Deu um show aqui, Um né? show. Nas duas participações dela, tanto na sessão camarária como no evento. Exato. Realmente de entrega de emoções. É aquela pessoa que deixou o ambiente leve, feliz, né? Descontraído. O dia que ela veio aqui na sessão na Tribuna Livre da Câmara, ela brincou com todos os vereadores, não teve um vereador que não saiu daqui sorrindo. Todo mundo quis tirar foto com ela. Todos quiseram tirar foto, independente de questão religiosa. Exato. E é isso, nós estamos aqui para isso, para reconhecer e respeitar. Exato. Tudo isso. E no dia também do evento, do prestígio, e foi sensacional o agradecimento dessas catequistas, eu pude dar um abraço em todas, então assim, para mim foi espetacular. E agradecer também você por ter me ajudado aí nessa organização de todo esse evento. Eu achei muito interessante e a gente via o brilho no olho da catequista que estava recebendo a moção, porque ela estava sendo reconhecida. Exato. E esse trabalho vem de há muito tempo e muitas vezes são esquecidas, como a senhora falou, são muitas vezes voluntárias, e ela sai da casa dela num anônimos, num né? sábado de manhã, vai lá na igreja,
dá aulas para as crianças, tiram também crianças da rua, levando para a religião. E que essa criançada é triste, viu, Nilson? Oxe, imagina segurar imagina segurar uma classe de criança, lotar de criança, e você tem falar que... de religião, de religião. Para ter a atenção da criança para isso. Porque não é uma educação física, algo atrativo nesse sentido, então, né? É realmente um trabalho importante. E eu tive aí o estímulo dos meus pais, que são muito católicos, né? Minha mãe, meu pai que é diácono na Igreja Católica, Oswaldo. E a mãe? Maria Rosa. Então os dois aí sempre comigo, sempre me motivando, e que sem eles também eu não conseguiria ter feito não, viu? Com certeza, parabéns a eles também, que nos ajudaram muito aqui. Bastante. E tinha também a Lara, minha assistente, que me ajudou bastante uma aqui gracinha. no evento. Foi legal, foi bem bacana. Foi sim. Ô, vereadora Miriam, e o Dia da Doméstica, né? Também outra profissão importantíssima, que as pessoas, assim, ó, eu costumo dizer, né? O gari, né? Poxa, o trabalho que eles fazem, que muitas vezes eles passam despercebidos. Exato. Às vezes eles estão lá na rua buscando lixo, e o cara do carro às vezes não tem paciência com o caminhão que está ali, com o trabalhador que está ali, né? Colhendo o lixo. E a importância desse trabalho. Uma vez eu ouvi uma frase do Enéas: a mesma importância que tem o astronauta, né, tem o lixeiro. Com certeza. O que separam eles talvez é o conhecimento. Mas a importância do trabalho é o mesmo. E isso se aplica, eu acho, que à doméstica. Aqui em Araras nós temos vários dias de várias profissões, e quando eu entrei aqui na Câmara eu falei, poxa, tem dia de tudo e tal. E eu falei, a doméstica? Né? É uma das profissões mais importantes, porque é aquela mulher que está ali dentro da família, ela tem ali a convivência, ela passa a fazer parte daquela família, porque ela está ali na intimidade das pessoas, né? Na educação dos filhos, por exemplo. E por que não prestigiá-las? Essa profissão importantíssima. E assim... E o trabalho em si, né? Exato, exatamente. O que elas realizam... Eu acho que ninguém consegue viver num ambiente sujo, né? Assim, são para poucos, viu, ser uma doméstica. Isso. E elas fazem um trabalho espetacular e realmente elas precisam ser reconhecidas. E com essa lei que a senhora fez, que vai ser em abril, todo mês de abril, elas vão ser reconhecidas, de repente recebendo uma moção, isso também é um incentivo. Claro. E que valoriza o trabalho dela. Com certeza. E ela vai dizer, olha... Eu faço meu trabalho, estou sendo reconhecida e isso é muito importante. A senhora está de parabéns com essa visão. Obrigada. O ideal é reconhecer todas as profissões, porque todo trabalhador é importante, né? O que é do homem se não é o trabalho dele? Exatamente. Então, foi uma forma da gente visualizar aí uma das profissões mais simples, né? Que é talvez uma das mais importantes que temos aqui hoje, né? Sem dúvida nenhuma. A gente está dizendo isso, não estamos desmerecendo as outras profissões. É que muitas vezes essas não são reconhecidas. Vistas. Né? Às vezes você vê lá a moça limpando, passa reto, não fala nenhum bom dia, não fala nenhum boa tarde. Sim. Então, é isso que tem que Ou então ela está passando o pano lá, a pessoa nem respeita, passa por cima do trabalho que ela está fazendo, e eu acho isso um desrespeito total. Perfeitamente. Né? Então a gente tem que reconhecer o trabalho árduo que é dessas mulheres, e que é difícil quem faz, viu, com qualidade hoje. Sem dúvida nenhuma. Ô vereadora Miriam, nós falamos aqui de vários assuntos, mas e aí? Como é que tem sido assim o trabalho no dia a dia? Tem andado muito pelas ruas, muitos eventos, participando de muito trabalho. E, aliás, parabenizar também o prefeito, questão da iluminação, estação de tratamento do esgoto, que agora é 100% tratado. Né? Na última entrevista que nós fizemos, a gente repudiou também a empresa que tinha falha na execução do contrato de iluminação pública, né? E que a gente estava assim constrangida. Até cheguei a comentar com você a lâmpada de frente de casa, fazia um mês que estava sem arrumar. Por quê? Porque não tinha empresa na prefeitura que realizasse. E isso hoje já foi suprido, né? Inclusive pelo trabalho de vocês aqui na Câmara. Exato, a gente tem que ficar ali no pé. Nós fizemos instrumentos jurídicos para respaldar também a prefeitura, para quebra do contrato da empresa, para contratação de uma empresa nova. Então, assim, todos temos um papel muito importante, né?
E tem sido uma honra para mim ser vereadora. É muito gostoso você poder ir num bairro e indicar algo que precisa ser feito. Eu gosto muito da parte de articulação também. Então, pego um problema concreto, eu vou lá, faço uma reunião, tento entender o que é, ver quais são as soluções para aquele problema. E além de ver a solução, eu fico correndo atrás. Inclusive, o prefeito, assim, coitado, eu tenho dó dele, Nilcinho, porque eu encho muito o saco do prefeito. Porque eu pego aqui, eu levo, Pedrinho, você já fez? Ô, Pedrinho, você já... Ô, Pedrinho, e eu acho que ele não aguenta mais ver eu lá, entendeu? De tanto ficar cobrando. Mas então, esse é o papel do... Se eu fosse ele tinha ficado nervoso comigo já. Mas esse é o papel do vereador, né? Sim. Mas o prefeito, ainda mais o Pedrinho, que é uma pessoa muito solista, né? E é importante isso para ele também. Totalmente. Porque se você não levar o problema para ele, eu acho que ele acha pior não levar para ele, porque ele não fica sabendo muitas vezes, do que você levar e ele falou, opa, realmente, eu preciso resolver isso, e ele já vai falar com o secretário, com o diretor, com a pessoa responsável para resolver aquela situação. Sim. Então, para o prefeito é importante. E o Pedrinho é desse jeito, inclusive o pai, né? Seu Pedro Eliseu, que eu tenho uma amizade muito grande, que eu gosto muito, que foi um dos melhores prefeitos, ao meu ver, aqui em Araras, de 93 a 96. E o Pedrinho tem muito disso do pai dele, de querer resolver a situação, de querer... O Pedrinho tem um negócio que mexe muito com ele, então eu sempre... É da minha área. Então eu falo assim, Pedrinho... Esse daqui, as pessoas precisam disso, principalmente a pessoa mais carente e tal. Aí ele pensa, é verdade, né? A gente tem que fazer isso com urgência. Exatamente. E realmente, porque assim, dependendo da outra matéria, ele fala, não, Vanessa, mas é uma burocracia, isso e tal, aí tem que resolver. Mas quando é do social, ele não aceita ter que esperar. Exatamente. Né? Então, assim, é algo bastante importante para mim isso, né? E que a gente tem que parabenizar realmente o trabalho que vem sendo feito. Você vê, quando todo mundo está falando e aqui não é só porque é o Pedrinho, não. Se fosse outro prefeito que tomasse as mesmas atitudes, a gente estaria elogiando aqui. Mas quando se falava da estação de tratamento de esgoto, o que o Pedrinho fez? Não, vamos resolver. E olha aí, resolveu. Inclusive de empresas que estavam depositando, né, dejetos irregulares no rio, e ele foi lá, hoje já... Fizeram um boletim de ocorrência, denunciaram na CETESB, porque essa empresa ela tem que ser responsabilizada pelo crime. E aí vai culpando o prefeito. E o crime que ela comete, né? o crime que ela comete com a população inteira. Exatamente. A população inteira, não é contra o Nilcinho, eu ou quem mora no Rio ou perto da estação. É para todo mundo. É uma cidade. Exato. Iluminação. Todo mundo falando da iluminação, que estava ruim, que não sei o quê. Ele fez o quê? Para com essa empresa. Se ela não consegue resolver o problema, vamos trocar de empresa. E o papel dos vereadores aqui foram importantes. O papel do vereador foi importante nessa questão aí. Então, para ele é importante essas demandas levando para ele para resolver. Sim, com certeza. Então, os vereadores aqui estão de parabéns, a senhora está de parabéns pelo trabalho. Obrigada, e que continue assim, realizando esse trabalho em prol da nossa população. Eu gostaria de deixar um destaque aqui, né, por último, com o secretário Xeregato. Fernando Xeregato, da Segurança Pública. É um secretário que diariamente eu tenho demanda para ele e que, olha, difícil as coisas para resolver, mas o Xeregato sempre dá um jeito e resolve. Isso é importante. Então, isso para nós, tanto na segurança quanto no trânsito. Trânsito tem sido algo que ele tem dado uma atenção muito boa e ele considera a nossa opinião para a tomada aí das decisões. Então, eu queria deixar esse agradecimento especial também ao secretário de Saúde, que tem sido, Alex Zaniboni, que são as minhas principais demandas, né? E que eu faço questão. Tem, claro, os administrativos, que a gente tem, na verdade, uma afinidade muito grande, mas esses dois em destaque aqui é o que mais tenho demanda no gabinete para atender. Perfeitamente. Vereadora Mira, muito obrigado pela sua participação aqui no intervalo da sessão. Obrigada. Nós vamos ter agora a ordem do dia, os projetos que serão votados lá na sessão. A senhora vai correndo lá para votação ali na mesa da senhora. E muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, uma próxima entrevista aqui no intervalo da sessão Camarada. Eu que agradeço. Um abraço aí para a população que nos acompanha. Bora votar os projetos. Valeu, gente. Boa continuidade de sessão para todos vocês. A gente volta na próxima segunda-feira aqui no intervalo da sessão Camarária com mais um vereador que a gente estará entrevistando. Muito obrigado a todos. Excelente finalzinho de segunda-feira, uma excelente semana e até o próximo programa. Tchau.